Em 2007, com apenas 33 anos, eu ainda me recuperava do luto do falecimento da minha primeira esposa. Havia ficado viúvo há menos de um ano e havia desfeito de tudo que tinha. Praticamente de tudo que me prendia àquele passado tão recente. Então, eu resolvi alugar uma kitnet, que ficava aos fundos de uma garagem. O local, na ocasião, era perfeito para mim. E lá tinha somente um colchão no chão e um fogão. E eu não precisava de mais nada naquele momento, pois eu estava afastado de tudo e de todos, dos familiares, amigos e de qualquer tipo de entidade religiosa. E ninguém sabia o meu novo endereço. Religiosos me procuravam com frequência, pois antes do falecimento da minha esposa, eu era muito religioso e dava aulas dominicais para jovens. E também havia feito seminário por 2 anos. Mas a minha fé havia acabado. A minha vida estava resumida somente de casa para o trabalho e do trabalho para casa. E eu não tenho o costume de dormir de barriga para cima. Para mim, essa posição é muito desconfortável e não consigo nem mesmo cochilar. Então, posso dizer que isso é praticamente impossível de acontecer. E com o passar do tempo, eu resolvi voltar a estudar. Comecei os estudos em uma faculdade, o que foi muito bom para mim. Novos amigos, novos assuntos e novos ares. E digo até hoje que foi a faculdade que salvou a minha vida, pois com a depressão passava coisas horríveis em minha cabeça. Bem, eu chegava muito tarde em casa e cansado, então tomava um banho e ia direto para o colchão. E dormia logo que de imediato e sem demora. A vida estava se encaixando novamente e as cores estavam voltando. Eu começava a me sentir bem novamente e um novo amor estava acontecendo. Bem, em uma certa noite, já tarde da madrugada, eu senti como se alguém pegasse lentamente meus braços, colocando-os de forma cruzada sobre o meu peito. Eu, ainda embriagado pelo sono, demorei a reagir. E foi quando eu acordei assustado. Acordei de barriga para cima e com os braços cruzados sobre o peito. Não há outra explicação. O meu corpo fora preparado sutilmente para aquela posição. Imediatamente eu senti um forte peso sobre o meu peito e uma forte pressão sobre a minha barriga, como se alguém estivesse ajoelhado sobre a minha barriga e me esmagando o peito. Arregalei os olhos e me lembro de um rosto feminino, mas sem semblante e em forma de sombra. Aquele rosto estava face a face comigo. E a única coisa consistente naquela figura era os olhos grandes alongados, porém muito vazios. E isso é muito difícil de se explicar. Aquela coisa era horrível. Eu fazia muita força para me libertar, mas aquilo era mais forte do que eu. E pelo esmagamento na região torácica, me faltava oxigênio. E isso já estava me deixando fraco a ponto de desmaiar, ou até mesmo morrer. Tentei fazer uma oração, mas nada vinha na minha cabeça. De repente, me deu um verdadeiro apagão no meio daquele sufoco. Uma verdadeira paralisia ou congelamento mental. E foi quando eu comecei a gritar somente o nome de Jesus. Chamei por ele umas 5 vezes. Este era o meu último recurso antes do iminente apagão. E de alguma forma, aquela coisa foi arrancada de cima de mim.
e lançada com violência contra a parede oposta daquele quarto. Senti o colchão se recompor do peso que estava sobre ele. E em seguida, ainda abatido, levantei-me com dificuldades, sem fôlego, pernas trêmulas e coração acelerado. Apoiei-me com a minha mão esquerda sobre a parede, a uns 10 centímetros de distância do interruptor que acendia a luz do quarto. Bem, eu sou míope. E envolto da escuridão do quarto, eu vi aquela coisa trevosa, agachada no canto do quarto, como se quisesse investir contra mim novamente. A coisa era tão real que eu via os seus movimentos, como se fosse um animal acuado prestes a avançar. Alcancei o interruptor e antes que eu acendesse a luz do quarto, aquela coisa horrenda num rápido movimento atravessou a parede e desapareceu, como se fosse uma gigantesca ratazana entrando em seu refúgio. Naquela noite, eu vi como se fosse um divisor de águas na minha vida. Eu vi que o que estava vivendo estava me afastando da minha religião. E quando voltei a me aproximar da minha religião novamente, alguma coisa ou algo ficou irritado. É claro que naquela noite eu não dormi mais. E refleti a noite inteira sobre o acontecido. No dia seguinte, providenciei de me mudar o mais rápido possível. Bem, eu havia me esquecido deste relato. E foi neste ano de 2020, quando assisti uma reportagem a respeito do fenômeno da paralisia do sono, que me veio a lembrança daquele dia. E nessa reportagem citaram que essa tal entidade se chama pisadeira. E ela é uma figura folclórica. Então eu fui pesquisar a fundo a respeito. E achei bastante familiar e verdadeiro com o meu relato. E tenho certeza absoluta que esse fenômeno chamado de paralisia do sono não existe. Ou pelo menos não aconteceu comigo. Pois eu vi e senti que aquilo era físico, racional e agressivo. E não era do bem. Gostaria muito de ouvir outros relatos a respeito dessa entidade. E até mesmo trocar ideias e experiências com pessoas que passaram pela mesma situação que eu. E se você que está assistindo já se passou por algo parecido, deixe aqui nos comentários que eu irei responder a todos. Boa noite. Olá, o meu nome é Adilza. Tenho 45 anos e desde a minha pré-adolescência eu costumava passar as férias e feriados na casa de praia de uma amiga. A casa se localizava em uma pequena praia no sul do país. E era comum de ocorrer fenômenos estranhos na casa, como cheiros de plantas venenosas, pratos balançando do nada e coisas caindo sozinhas. Respiração ofegantes em quartos vazios e empurrões quando havia somente uma pessoa no ambiente vazio. Bem, em um final de semana, no final dos anos 90, fomos à praia. A dona da casa, as minhas amigas de infância e eu. Nos arrumamos e fomos a uma festa do clube local. Naquela noite eu estava cansada. E apesar de não gostar de ficar sozinha na casa, eu voltei cedo e logo fui dormir. E enquanto isso, as amigas permaneceram na festa. Entrei na casa, acendi a luz do corredor que dava para os quartos para não ficar na total penumbra. Entrei no quarto, fechei a porta e apaguei a luz. E em seguida logo adormeci.
Neste meio tempo, a Cíntia logo voltou para casa sozinha. E em seguida ela foi dormir no quarto, onde eu costumava ouvir as respirações ofegantes. E este quarto ficava em frente ao meu. E nele havia 2 camas de solteiro, uma com colchão onde a Cíntia deitou e a do lado sem colchão, somente com o extrato da madeira. Passado um tempo, ainda dormindo, comecei a sentir como se uma espada muito fina e congelante entrasse em meu cóccix e subisse devagar até a nuca. Começou de forma leve e tornou-se cada vez mais forte e intenso. Eu estava consciente, porém não conseguia me mexer e nem abrir os olhos. Em seguida, comecei a ouvir a Cíntia gritando meu nome e pedindo socorro. E ela gritava o seguinte: "Adilza, para! Sai daqui! Socorro!" Ela gritava isso repetidas vezes. E eu, além da agonia de não conseguir abrir os olhos e socorrer a Cíntia, aquela espada percorria a minha coluna de cima para baixo. E estava ainda mais forte e mais gelada. A minha sensação foi que essa situação durou por pelo menos meia hora. E quando isso parou, eu consegui abrir os olhos somente quando ouvi um barulho muito alto da porta batendo. E a porta do meu quarto sendo aberta pela Cíntia. Ela estava pálida de medo e muito brava. Bem, e agora a parte do relato é contado pela Cíntia. Eu cheguei em casa, troquei de roupa e fui para o quarto dormir. Fechei a porta e apaguei a luz. O quarto ficou numa meia luz por causa da luz acesa do corredor. E quando eu estava quase dormindo, virei para o lado da cama vazia e te vi lá, Adilza, deitada de lado, com a cabeça levemente levantada segurada pela mão, cujo cotovelo estava apoiado na cama. Perguntei o que você estava fazendo na cama sem colchão, e você não me respondeu. Me dei conta que não vi você entrar no quarto, e que não poderia dormir direto naquela madeira. Então, eu perguntei por que você estava fazendo aquela brincadeira sem graça. E daí, você expressou um sorriso diabólico e começou a desaparecer e aparecer seguidamente. Comecei a gritar para você parar com aquilo, e aquilo não parava. Petrificada, eu comecei a gritar ainda mais e pedir por ajuda. Até que depois de um tempo, eu consegui juntar forças para levantar e sair do quarto. E ao sair do quarto, a porta bateu sozinha. E logo que entrei no seu quarto, eu já vim questionando por que você não me socorreu. Bem, eu expliquei a Cíntia o que havia acontecido comigo naquele momento. Também disse a ela que eu estava sem energia, como se algo houvesse sugado a energia de mim. Naquela noite não dormimos até as amigas chegarem do clube. E quando elas chegaram, contamos toda a história para elas. Todas acreditaram e ficaram pasmas com o que contamos. E ninguém mais dormiu naquele quarto. Após isso, semanas depois, a avó da amiga da dona da casa chamou um padre para benzer a casa. Ele fez oração e jogou água benta em cada canto da casa. E enquanto ele jogava água benta nas paredes, todas nós ouvimos um estrondo, e a casa chegou a tremer por completo. E logo após o estrondo, um forte cheiro de enxofre e de podre tomou conta do ambiente. Mas depois disso, não ocorreram mais fenômenos. Mas sempre quando volto lá, ainda sinto uma energia estranha naquele quarto. Não sei explicar o ocorrido, pois pode ser que algum espírito baixo sugou a minha energia e tomou a minha forma para pregar uma peça na Cíntia.
ou até mesmo fosse algo demoníaco que habitava na casa. Bem, os mais velhos dizem que no século passado havia um cemitério indígena naquela praia, e que muitas casas foram construídas por cima dele. E este fato poderia explicar uma série de acidentes muito aleatórios que culminaram em morte de várias pessoas. Porém, essas seriam histórias para outros relatos. Boa noite.